Olá, sejam bem-vindos a essa sessão sobre licenciamento Microsoft na AWS. Eu sou o Luciano Bernardes, arquiteto de soluções especializado em Microsoft aqui na AWS. Estarei com vocês hoje. Fazendo um breve alinhamento sobre a agenda, a ideia é passarmos pelas opções de licenciamento na AWS envolvendo o License Included, Bring Your Own License ou BYOL, falar sobre o fim do suporte para o Windows e SQL 2012, além de alguns inputs como práticas recomendadas. Primeira coisa, dois conceitos que a gente deveria separar. A gente tem licenças do tipo Microsoft Server Software, que é o tipo de licença voltado para ambiente on-premises, e aquilo fica relacionado a um número identificável de cores de processamento e atribuído a servidores físicos. E além disso, temos o tipo de licenciamento Microsoft voltado para nuvens públicas. Nesse caso, a gente pensa naquele conceito de infraestrutura multi-tenant, onde os mesmos servidores podem hospedar diversos clientes diferentes. É o que a gente chama de Shared Infrastructure ou Shared Tenancy, e os clientes podem utilizar instâncias Windows licenciadas pelo próprio provedor de nuvem. E um destaque de que a AWS em si é um parceiro autorizado de License Mobility. Então vamos falar sobre isso com mais detalhes daqui a pouco. Isto posto, temos algumas opções para o licenciamento de software Microsoft na AWS em si. Primeiro, o modelo de Pay as you go, que é bem flexível e condiz com aquele cenário de License Included que a gente comentou. As instâncias já têm o licenciamento embutido e fornecido pela própria AWS. E a opção do cliente fazer seu próprio licenciamento, trazer o seu licenciamento para a AWS. Nesse caso, temos dois cenários. Um em que a gente pode rodar workloads Microsoft em Shared Tenancy, fazendo uso do benefício de License Mobility, que está incluído no Software Assurance, e a opção de infraestrutura dedicada para as licenças que não forem elegíveis ao License Mobility. E a gente vai explorar cada opção com mais detalhes em seguida. Primeiro, a AWS License Included. Então, vamos explorar um pouco essa parte e a gente volta na questão de BYOL em seguida. Primeiro, quais são as vantagens que a gente vê quando se usa instâncias License Included? Primeiro, a questão do Pay as you go, certo? O cliente vai pagar efetivamente o que está sendo utilizado durante um certo período. E aí a gente tem acesso a versões atuais e legadas de software da Microsoft, claro que dentro do que faz sentido para a AWS em termos de suporte com o fabricante. E o License Included pode ajudar o cliente a eliminar Enterprise Agreement com a Microsoft ou pelo menos reduzir a dependência desses tipos de contratos. Não tem tarifa para upgrade de software, então o cliente pode estar rodando ambientes em Windows 2019, por exemplo, e rapidamente começar a trabalhar com Windows 2022, sem ter que pagar taxas adicionais para isso. E um ponto que pode ser muito importante na discussão com o cliente é que a AWS fica como responsável por manter o licenciamento em dia e, consequentemente, com o controle de conformidade disso. E aí, falando um pouco mais sobre as opções de License Included, aqui no aspecto de infraestrutura e banco de dados. Para o Windows, a gente tem a opção de rodar em EC2 e para a SQL Server a gente tem tanto o EC2 quanto o Amazon RDS. Os modelos de preço podem ser on-demand, instâncias reservadas ou instâncias spot. Lembrando que as instâncias spot são aquelas baseadas em capacidade ociosa do EC2 e que a AWS pode tomar a capacidade novamente, então gerando um certo impacto nas instâncias. Nesse modelo dá para chegar em até 90% de redução de custo quando comparado com o on-demand convencional. Então pode fazer sentido para workloads que não são produtivos, não são tão críticos, fazer uso desse recurso também. E para cenários de desktop rodando em nuvem e streaming de aplicativos, a gente tem o Workspace, Amazon Workspace, que vai entregar uma solução que a gente pode chamar de VDI, e o WebStream 2.0, que entrega de fato o streaming de aplicações para o cliente. Então, o Workspace consegue entregar a experiência do Windows 10 para o usuário final e pode incluir licenças com Office Professional, por exemplo. E o WebStream 2.0 suporta aplicações compatíveis com Windows 2012 R2, 2016 e 2019. A questão da cobrança pode ser por hora ou por mês, e temos opções de valores para clientes do meio acadêmico também. E agora vamos explorar um pouco mais do modelo de Bring Your Own License, ou BYOL, em que o cliente pode trazer licenças já compradas e compradas anteriormente, certo? Para a AWS. Pensando nas vantagens do BYOL, primeiro o fato do benefício de usar software de investimento on-premises na nuvem em si, então dá para aproveitar da eficiência da AWS nesse sentido, mesmo com o software que o cliente já tenha adquirido. Poder utilizar software de versões anteriores com o próprio licenciamento do cliente rodando na AWS. O fato do cliente poder importar imagens próprias, imagens customizadas para a AWS e usufruir do licenciamento disso, né, o licenciamento que já tenha. E ainda implementação de produtos que não são oferecidos pela AWS no modelo de License Included.
E quais Microsoft Agreements permitem BYOL, né? Como a gente pode ver, a gente está falando aqui de contratos do tipo EA, EAS, SCE, MPSA e Open. O que é importante destacar é que também depende dos termos específicos de cada produto, software assurance e, em alguns casos, inclusive da data da compra da licença. A gente vai explorar isso melhor nos próximos slides. E um ponto também importante, licenciamento no modelo de CSP, Cloud Service Provider, não é elegível ao BYOL. E aí vamos falar um pouco sobre as opções de tenancy e como elas impactam a questão de licenciamento na AWS. Primeiro, vamos passar pelos tipos. O tenancy, né, ou locação, como a gente fala aqui, mais comum e padrão na nuvem é o shared tenancy, certo? Quando o cliente opta por uma instância em shared tenancy, a AWS determina qual que é o host físico em que a instância vai rodar. Além disso, múltiplas instâncias de diferentes clientes podem compartilhar de um mesmo host físico, de uma mesma infra. No caso de instância em shared tenancy, os clientes pagam uma taxa por instância por hora de execução. No caso de instâncias dedicadas, o host físico é dedicado a um único cliente, ou conta AWS, né? Todas as instâncias em um mesmo host físico pertencem ao mesmo cliente de uma conta AWS, mas a AWS decide qual é o host físico. Da mesma forma que shared tenancy, o cliente paga uma taxa por instância e uma taxa por hora por região, que equivale a $2 por conta por região, independentemente do número de instâncias. Então, por exemplo, se o cliente roda 2 ou 200 instâncias, a taxa vai ser de $2 por conta por região. Instâncias dedicadas podem ser usadas, por exemplo, para rodar produtos sem o benefício de License Mobility da Microsoft. A gente vai falar disso daqui a pouco também. E instâncias dedicadas são adequadas para produtos sem funções de servidor, como MSDN, para ambiente de teste e de não produção, ou VDA, Virtual Desktop Access, para licenças do Windows 10, por exemplo. E o último que já apareceu aqui na tela é o ambiente de host dedicado, que pode hospedar instâncias de um mesmo cliente com múltiplas contas AWS. Então, as instâncias sempre vão ser lançadas no mesmo host físico, através de uma função de target placement, e da mesma forma, hosts dedicados podem ser usados para rodar produtos sem o benefício de License Mobility da Microsoft. Sendo assim, em um host dedicado, os clientes podem compartilhar várias contas e fazer com que as instâncias das várias contas da AWS pertençam ao mesmo cliente, né? É, os clientes podem decidir qual instância ficará em qual host, tá? Isso é uma configuração viável. E a cobrança é feita por host por hora. Então, o ambiente de host dedicado é bem adequado para produtos com funções de servidor, como o Windows Server ou SQL Server. Ok, agora que a gente fez um refresh sobre os tipos de tenancy, vamos continuar nas opções para trazer licenciamento já adquirido para a AWS. Então, falar um pouco do cenário de fazer BYOL para o Shared Tenancy. E para isso, o cliente precisa ter o benefício de License Mobility no seu contrato com a Microsoft. Então, relembrando, License Mobility é um benefício do Software Assurance, do SA, que qualifica licenças para serem implementadas em Shared Tenant em nuvem, né, no caso aqui na AWS. A licença ela deve ter Software Assurance ativo e o produto deve ser elegível para License Mobility de acordo com os termos de produto da Microsoft. Por exemplo, embora o SQL Server seja um produto qualificado para License Mobility, o Windows Server não é. E um detalhe, as licenças CSP também não são elegíveis para BYOL, né? A gente vai falar sobre isso aqui para deixar isso bem claro para todo mundo e não confundir a questão do CSP. E também para relembrar, o Software Assurance é adquirido da Microsoft e oferece alguns benefícios, incluindo o License Mobility que a gente falou, direitos de atualização de nova versão e o benefício de SQL Server Passive Failover. A gente vai falar sobre isso também. É obrigatório sob Enterprise Agreement para os primeiros 3 anos, então ele pode ser renovado ou os clientes podem optar por deixá-lo expirar e, consequentemente, perderem os benefícios, né? Então, os clientes podem trazer licenças por meio de License Mobility para Shared Tenants, tá? Os clientes podem utilizar AMI, né, de Amazon EC2 com Windows Server e instalar o software que for pertinente nessas instâncias. E além disso, com o SQL Server 2017, os clientes podem trazer o SQL Server para rodar em Linux, consequentemente reduzindo o custo na parte que seria o SO do Windows Server, né, o sistema operacional. E aí vários produtos da Microsoft são elegíveis para License Mobility, os mais populares são SQL Server, Remote Desktop Service, Exchange, SharePoint, entre outros. E alguns produtos não são qualificados para License Mobility, como a gente comentou, o próprio Windows Server. Além disso, o Windows Desktop, Microsoft Office, entre outros. No entanto, a AWS não tem visibilidade do que o cliente instala em instâncias EC2 e não tem controle para restringir os clientes para evitar erros
e violar termos de licenciamento. Portanto, não recomendamos que nossos clientes tragam licenças desses produtos que não são elegíveis para BYOL. Ok, então sobre o SQL Server. Então, quando os clientes trazem licença por meio de License Mobility, eles são licenciados por núcleo virtual, no caso vCPU. Assim como on-premises, quando a gente fala de host dedicado, o cliente pode licenciar no nível físico ou virtual do processador. Mas em Shared Tenant no EC2, os clientes devem sempre licenciar pela vCPU, né, por número de vCPU. Então, basicamente, os clientes podem trazer ali núcleos iguais a vCPUs nas instâncias. Né? Por exemplo, para R5 24x large, o cliente precisará de 96 núcleos licenciados. Tá? E lembre-se que a Microsoft requer no mínimo 4 núcleos por instância. Né? Então, portanto, se você escolher uma instância, digamos para um exemplo, R5 large, mesmo que tenha só 2 vCPUs, serão necessários pelo menos licenças para 4 núcleos, tá? Que é um requisito da Microsoft. O benefício de SQL Server Passive Failover é elegível para SQL 2014 ou superior. Assim, o cliente pode rodar a instância passiva sem licença adicional para a engine de SQL. E é importante destacar que o nó passivo requer a licença do Windows de qualquer forma. Então, pelo menos o custo do sistema operacional vai ter, mas não vai ter o do SQL. E os clientes obtêm esse benefício por meio do Software Assurance também. Então, essa questão do Passive Failover pode economizar em alguns pontos para os clientes, né, consideravelmente. Além disso, para trabalhos não relacionados à produção, como ambiente de desenvolvimento ou teste, os clientes podem utilizar o SQL Server Developer Edition, que possui todos os recursos da edição Enterprise e pode ser usado tanto em Shared Tenant quanto em infraestrutura dedicada sem custo. Importante destacar novamente que é para ambientes não produtivos. E um último ponto, licenças baseadas em assinaturas do SQL Server também são elegíveis, exceto se forem no modelo CSP, como a gente comentou. Ok, isso aqui é só um exercício de exemplo, só para a gente ter uma ideia de redução de custo para um cliente quando é possível fazer o BYOL de SQL Server para o Shared Tenant de EC2. Basicamente, pelos cálculos aqui de uma instância C5X Large, o valor mensal no modelo on-demand pode cair até 80% quando comparamos o Windows Server e SQL Server Enterprise em License Included, com somente o Windows Server License Included. Então, nesse caso, o cliente faria o BYOL do SQL Server Enterprise em Shared Tenant e pagaria mensalmente só o custo do Windows em License Included. E em uma comparação semelhante, mas pensando em SQL Server Standard, o valor pode cair até 58%. Né? De novo, isso aqui é só um exemplo. É claro que a gente precisa colocar tudo na calculadora oficial e afins, mas só para a gente ter noção do quanto pode reduzir, qual que é o potencial de redução nesse sentido. E ainda relacionado a SQL, temos também a opção de otimizar CPUs, certo? Por exemplo, podemos especificar o número máximo de vCPUs por instância EC2, conforme mostrado nessa tabela. Então tem uma flexibilidade em cima disso. Dessa forma, o cliente pode reduzir os custos de licenciamento da parte de SQL Server ao fazer o BYOL. Então, no caso, as instâncias podem ser otimizadas para memória e usar menos núcleos de licença de SQL. Essa aqui é a ideia. O custo de licença em si, o custo da licença individualmente não muda, tá? Independentemente da quantidade de vCPUs, o custo da instância é o que já está tabelado na calculadora da AWS, né? Aquilo que você paga pela instância para a AWS, mas daria para reduzir as licenças necessárias de SQL. Então, a quantidade de licenças pode ser reduzida por causa disso. E aquele mínimo de 4 cores continua valendo aqui também. Bom, seguindo aqui, vamos falar um pouco das opções de infraestrutura dedicada sem o benefício de License Mobility. A Microsoft fez algumas alterações sobre o licenciamento em outubro de 2019 que impacta essa questão de fazer BYOL sem o License Mobility, sem o benefício do License Mobility. O que é elegível a License Mobility continua com os mesmos critérios para realizar o BYOL. Então, por exemplo, a SQL Server com Software Assurance continua qualificado para fazer o Bring Your Own License. E a gente tem algumas diferenças no impacto de BYOL sobre licenciamento perpétuo e no modelo subscription. E a gente vai ver isso nos próximos slides. Licenças perpétuas sem License Mobility possuem 3 requisitos para serem elegíveis ao BYOL, né, a Bring Your Own License. Primeiro, o software precisa rodar sobre infraestrutura dedicada, então Dedicated Instance ou Dedicated Host. A versão do software precisa ter sido disponibilizada até antes de 1º de outubro de 2019 e a licença em si precisa ter sido adquirida até antes de outubro de 2019 ou ter sido adicionada num contrato em vigor
como true-up até 1º de outubro de 2019. Lembrando que o true-up é aquele processo anual que o cliente pode fazer para atualizar o seu contrato EA, por exemplo, para adicionar mais licenças de acordo com a necessidade no decorrer do ano. Tá? E para reforçar, o licenciamento adquirido via CSP não é elegível a BYOL. E da mesma forma, licenças do tipo Subscription sem License Mobility possuem 3 requisitos para serem elegíveis ao Bring Your Own License. Primeiro, o software precisa rodar sobre infraestrutura dedicada, como a gente já falou, Dedicated Instance ou Dedicated Hosts. A versão do software precisa ter sido disponibilizada até antes de 1º de outubro de 2019 e a assinatura, né, a subscription, precisa ter sido adquirida ou renovada e ativada até antes de 1º de outubro de 2019. E agora um questionamento que a gente recebe com certa frequência, né? Eu posso fazer BYOL de Windows Desktop? A resposta é depende. Se forem licenças perpétuas de Windows Enterprise com Software Assurance e adquiridas até antes de outubro de 2019, pode-se fazer BYOL para infraestrutura dedicada, até a renovação do SA, do Software Assurance. Detalhe aqui, mesmo com Software Assurance ativo, precisa ser infraestrutura dedicada. E uma vez que o SA for renovado, né, que o Software Assurance for renovado, aí o cliente precisa fazer uma transição das licenças de usuário para VGA E3 ou E5, do tipo Subscription. E aí, falando nas opções de infraestrutura dedicada, além de Dedicated Instance e Dedicated Host, temos a opção de Dedicated Workspaces, né, de Amazon Workspaces. No caso, com um mínimo de 200 seats para iniciar. E as licenças de VGA não dependem das licenças de desktop perpétuas. Então elas são independentes, por isso se fala na renovação do SA de uma transição das licenças para o VGA. Tá? E clientes que tiverem alguma subscription de Microsoft 365, ou seja, que inclui o Windows Enterprise, mesmo assim precisam de VGA E3 ou E5 para fazer o BYOL, mas nesse caso conseguem um desconto na contratação. E aí, em todo caso, mais uma vez, CSP não é qualificado para BYOL. Licenciamento de Cloud Service Provider não é qualificado para BYOL. E finalmente, mais alguns insights aqui sobre EC2 Dedicated Hosts. Então, falando um pouco sobre os benefícios desse formato, como a gente já comentou, o Dedicated Host é uma opção comum para fazer BYOL de produtos que não são elegíveis para License Mobility, certo? Então, os clientes eles podem pagar pelo host como um todo, ao invés de pagar por instâncias. Com um host dedicado, o cliente pode trazer qualquer produto sem Software Assurance ou License Mobility, claro que sujeito àqueles requisitos que passamos em relação às mudanças em outubro de 2019, né? E, consequentemente, a gente consegue oferecer para o cliente ali, uma opção para reduzir o custo, né, o TCO, no que se refere a Windows Server e SQL Server em nível físico. E aqui nesse slide a gente faz uma comparação com hosts dedicados, né, C4 e C5, só para exercitar um pouco. Né? Um host dedicado C4 tem 2 sockets e 20 cores físicos, certo? Sendo assim, a gente pode hospedar até 16 instâncias do tipo C4 Large em um host dedicado do tipo C4. E um host dedicado C5 tem 2 sockets e 36 cores físicos, ou seja, a gente pode hospedar até 36 instâncias C5 Large em um host dedicado do tipo C5. A gente tem uma página no site público da AWS que mostra várias configurações dessas do host dedicado e o quanto de qual tipo de instância ele consegue hospedar. Tá? Esse link vai estar ao final do slide que pode ser compartilhado com vocês. E aqui mais um exercício bem rápido para a gente ilustrar o quanto isso pode afetar a questão de custo. Né? Também um exemplo de SQL Server com BYOL para Dedicated Host. E nesse caso, a gente tem 8 instâncias C5 2x Large com license included de Windows e SQL Server Enterprise. Né? E aí, comparando com um Dedicated Host do tipo C5, que suporta as mesmas 8 instâncias C5 2x Large, fazendo uso de BYOL tanto de Windows quanto de SQL Enterprise. O custo aqui nesse caso pode cair até 90%. Então, dependendo do que a gente encontra em assessment de cliente e o formato de licenciamento que o cliente talvez já tenha, pode resultar numa economia considerável. E aí vamos falar um pouco agora sobre SPLA, Service Provider License Agreement. O cliente pode ter a opção de utilizar um Service Provider License Agreement, certo? Um SPLA,
sendo comumente algo oferecido por web hosters, ISVs ou outros provedores de serviço. E o SPLY é um formato de pay-as-you-go sem upfront, né, que o provider pode oferecer para o cliente. E o modelo baseado em Subscriber Access License, ou que a gente chama de SAL, permite fazer BYOL para Shared Tenancy. Tá? Já os produtos SPLY licenciados por núcleo ou processador físico seguem aquela regra de poder fazer BYOL em infraestrutura dedicada em EC2. E falar aqui rapidamente do End of Support de alguns produtos, sendo o SQL Server 2012 e o Windows Server 2012 e 2012 R2. Bom, a gente tem previsto ali pela Microsoft o fim do suporte para SQL Server 2012 em julho de 2022 e para o Windows Server 2012 e 2012 R2 em outubro de 2023. Isso significa que a Microsoft não mais vai oferecer atualizações e patches de segurança para esses produtos, né? Em todo caso, os clientes podem optar por fazer BYOL de produtos sem suporte, ok? Importando uma imagem customizada, por exemplo. E clientes que tenham contratos com software assurance ativo podem adquirir Extended Security Updates, né, dando uma sobrevida ao produto. E podem fazer uso do direito de upgrade para versões mais recentes também, se for o caso. E pensando no lado de ferramentas, a AWS tem um programa chamado End of Support Migration, né, que é o EMP, End of Support Migration Program, que é basicamente uma ferramenta que te ajuda a encapsular software sem suporte no Windows para levar para um Windows mais recente, para uma versão mais nova do sistema operacional, sem refatoração da aplicação. Claro, isso não significa que o software passa a ser suportado pela Microsoft, mas pelo menos o cliente pode ganhar em segurança na camada do sistema operacional, já que estaremos rodando em uma versão mais nova e, consequentemente, suportada pelo fabricante. E agora um review sobre o benefício de SQL Server Passive Failover Node, que é algo que temos no Software Assurance. Para relembrar, a Microsoft introduziu com o SQL Server 2014 o benefício de Passive Failover Node em nuvem pública para os clientes com o Software Assurance nos contratos, certo? Então, basicamente, naquela arquitetura de clusters de SQL, o nó que for realmente passivo, né, que fica em standby aguardando failover, por exemplo, não precisa do licenciamento de SQL em si, se tivermos o Software Assurance ativado. Mas, de qualquer forma, o Windows do nó passivo precisa ser licenciado, né? E sem o Software Assurance, tanto os nós ativos quanto os passivos precisam ser licenciados, seja SQL ou seja o Windows. Nos dois casos, todos nós vão ter que ser licenciados, caso não tenha o Software Assurance. E aqui algumas recomendações para a gente fechar. Dependendo do cenário, a gente pode fazer o uso de um modelo de licenciamento misto, certo? Então, License Included, por exemplo, para workloads que não são estáveis ou que são difíceis de prever o comportamento, talvez ambiente de desenvolvimento, homologação e afins. Inclusive, o cliente pode utilizar instâncias Spot para reduzir ainda mais o custo em workloads que não são críticos. Eventualmente, pode trabalhar com máquinas ou instâncias desligadas fora de horário comercial, vai depender ali do use case. E, naturalmente, realizar BYOL em workloads que são efetivamente estáveis, que estão em produção e talvez façam sentido ter o licenciamento já adquirido pelo cliente, né, atrelado à AWS, ali, atrelado a esses workloads mais estáveis. E aí, resumindo, em termos de licenciamento, aqui um slide que simplifica o que a gente realmente precisa saber, uma questão de mais um resumo, tá? Destacando ali questões de License Included, License Mobility e opções de EC2, Dedicated Infrastructure, que vai ajudar aí consideravelmente em questões de license de Bring Your Own License e tudo, em casos que não tenham o License Mobility vinculado, não tem esse benefício ativo para o cliente. E alguns recursos aqui, alguns links e contatos em que vocês podem usufruir para essas questões de licenciamento Microsoft na AWS. E é isso, muito obrigado pela sessão, até a próxima.